Olá, pessoal, bom dia. Dando continuidade ao nosso curso, né? Algoritmos, Sistemas Sociais e Decisão, uma disciplina coletiva com o professor Antônio, Sérgio Ocampo, Gabriel Vélez Quartas e eu, Arthur Stefano da Silva. Hoje a gente pensou em trabalhar essa questão de como a cibernética oferece elementos para a gente pensar ou discutir a relação de algoritmos com sociedade, é o que a gente está vivendo. E aí começar com uma reflexão que seria assim, quando você está... A Maurício, se algo não te suena, por favor, dime, de acordo? Bom, uma lâmpada, né? Como é que eu sei que eu posso acender uma lâmpada? Eu aperto no interruptor e a luz acende. Se acontece dessa luz não acender, a gente sai atrás das possibilidades do motivo que isso gerou. Ou seja, a lâmpada está queimada, o bocal onde a lâmpada está enferrujou, o fio quebrou, o interruptor está estragado. Ou seja, observe que há, pessoal, uma sequência de informações ou uma sequência de pontos que a gente precisa observar para tentar resolver o problema. Tá? Então, qual é o meu pressuposto com essa fala? Todo mundo aqui faz pesquisa, está dedicado a fazer pesquisa, então todo mundo aqui tem, e é meu pressuposto, pelo menos um tema. Esse tema deve estar relativamente ou devidamente delimitado para ter a ideia de objeto de pesquisa, e vocês têm algum questionamento, ou seja, tem algum problema ou alguma questão que vocês estão querendo refletir, discutir, trabalhar e conversar sobre ela, né? Então, assim como tem essa sequência de situação para uma lâmpada acender ou não, a gente também pode questionar, né, como é que é possível um óvulo e um esperma ter um grau de desenvolvimento, né, tão complexo que forma um organismo, um corpo. No nosso caso, um corpo humano. Né? Como é que de duas células se produz coração, pulmão, o estômago e toda essa complexidade que é um órgão humano. E a gente vai vendo como é que, por exemplo, por que as células do coração só formam ou só reproduzem e produzem células do coração? Por que as células do estômago só produzem células do estômago ao ponto de formar os órgãos? Essa é uma outra discussão. Veja que já não é igual àquela de ligar um motor, ligar uma lâmpada. A terceira situação é por que a gente tem, né, os nossos sentimentos, as nossas dores, né, a nossa consciência sobre a realidade, nossa percepção do mundo, ou seja, a nossa psique. E, por fim, e que essa psique, né, se organiza ou se estrutura de determinada maneira. E, por fim, a gente tem isso aqui que está acontecendo. Uma aula, uma conversa, a gente está tendo uma comunicação sobre como usar uma teoria, no caso a teoria dos sistemas, para fazer pesquisa ou para observar a sociedade. No nosso caso, a gente faz um corte que é a questão dessa sociedade atual, do que a gente está chamando de sociedade digital, sociedade 5.0, sociedade X, sei lá o nome que a gente vai dar para isso, mas uma sociedade que começa a ter uma infinidade de fenômenos, de formas de comunicação como essa aqui, né? E, por exemplo, isso não acontecia, uma conversa virtual como a gente está tendo aqui agora. Pois é, pessoal, a base dessa teoria que a gente usa, a perspectiva da teoria dos sistemas, eu diria que o conceito que vai ajudar a pensar sobre tudo isso é o primeiro sistema, né? Você olha uma estrutura elétrica sistemicamente, você vê os vários elementos que a compõem. Você olha um organismo sistemicamente, né? Por exemplo, um médico, quando vai dar um medicamento, já pergunta se você tem algum outro tipo de doença. Por quê? Porque sabe que não é só, eu não posso tratar só o coração,
um determinado medicamento, esse medicamento pode afetar o estômago, se a pessoa tem determinado tipo de problema no estômago, ele já deve usar outro medicamento, ou seja, isso é olhar sistemicamente. Você vê a complexidade, que é a outra palavra, e por fim, pessoal, a aquisição evolutiva. O que a gente tem é isso. A gente vai formando o que vai explicar essa situação, né? A descoberta da lâmpada, saber que a melhor forma de condução da eletricidade atualmente ainda é pelo fio, né? Pelo menos a parte elétrica, certo? Em carro, em eletricidade, de modo geral, ainda se usa, né, a parte de fio, que é o melhor condutor de eletricidade para esse tipo de coisa. Os organismos, né? A gente produz isso porque, por evolução, aquelas células vão formando as células específicas. A gente aí já vai trazer a ideia de autorreferência, ou seja, as células do pulmão, do estômago, elas reproduzem e produzem células semelhantes por uma questão de autorreferência, né? E isso é a base, pessoal, que a gente usa para pensar. Então, a ideia é qualquer um de vocês, quando olhar para o seu tema de pesquisa, ou para o seu objeto de pesquisa, teria esses elementos aí também colocados, tá? Muito do que eu disse está em vários lugares, né? Ele está na biologia, ele está em vários pontos. Eu usei especificamente aqui o início do livro Sistemas Sociais, né, de Luhmann, quando ele diz que tem vários tipos de sistema e que a gente pode olhar em 3 níveis, pelo menos. Uma teoria extremamente geral dos sistemas, uma teoria que vai ter o sistema das máquinas, o sistema biológico, o psíquico e o social, e do social a gente olhar interação, organização e sociedade, né? Então, isso também está colocado aqui como essa situação. A ideia é que as bases da cibernética, muito citadas por Luhmann, permitem a gente pensar que existe uma forma de você pensar que tudo isso é comunicação. As máquinas se comunicam, aí você tem formas de criar e de pensar comunicação. Na máquina, no motor de um carro, de você girar a chave, fazer a ignição e a eletricidade fazer o motor funcionar, tudo isso que está envolvido para o funcionamento de um automóvel, por exemplo. Também há comunicação, numa teoria geral, em relação às células biológicas, né? Bem especificamente de Maturana e Varela. Mas aí Luhmann vai dizer que existe um outro tipo diferenciado desses dois anteriores, que é o psíquico e o social. E o elemento que diferencia esse tipo de comunicação dos demais, Luhmann vai dizer que é o sentido. Então, pessoal, é isso que eu vou fazer aqui, tá? A gente vai fazer umas provocações, eu já vou trazer alguns elementos dessa situação, que é a cibernética, o que é que a gente tem visto de casos, né, para provocar vocês a refletir hoje, né? O que é que está acontecendo com a sociedade, o tipo de questões. Eu selecionei algumas coisas aqui, eu vou botar para vocês, mas eu imagino que vocês têm as suas seleções também de fenômenos ou de situações que a gente está vivendo e como vocês estão olhando para ela, ou seja, como vocês estão observando ela, tá? Então, por exemplo, veja só, o meu caminho vai ser a cibernética como comunicação. Antes eu vou fazer uma contextualização. Depois a cibernética, o que foi a Macy Conference e algumas bases. Depois os elementos gnosiológicos, especificamente, e epistemológicos. Depois a cibernética na teoria dos sistemas. E, por fim, uma ideia de cibernética e decisão. Tá? Esse é meu roteiro na conversa de hoje. Então, veja, contextualizando essa história. Não sei se vocês viram essa coisa, né? Que a TAI, que foi uma inteligência artificial colocada na Microsoft no Twitter, né? E em 24 horas ela começa a emitir frases extremamente agressivas. E a Microsoft vai lá e tira a TAI do ar. Certo? Então, isso, veja, aconteceu em 2016, pessoal. Tá? Qual é o ponto que a gente coloca aqui? Uma primeira brincadeira que a gente pode fazer
de observação é, se você olhar distintos países, é interessante como a ênfase ao que se chama a atenção para o que aconteceu é diferente. Né? Por exemplo, mensagens dos Estados Unidos enfatizaram a questão do racismo. Né? No Brasil, eles já não entram muito na questão do racismo, mas eles usam uma outra discussão. O que é que eu estou querendo dizer aqui, pessoal? Veja, ponto 1, a gente observa comunicações. Tá? Então, eu não estou observando a empresa Microsoft, não estou vendo o Twitter em si, não estou vendo a inteligência artificial TAI. A gente observa comunicação. Essa era a frase que eu queria que a gente conversasse sobre ela hoje. O que é observar comunicação? Tá? Então, essa tela é só para lembrar esse fato de 2016. E a gente pode fazer várias reflexões sobre isso. Dentre elas, por exemplo, é a inteligência artificial racista? Quer dizer, foi a inteligência artificial que criou o racismo? Ou a inteligência artificial, usando os dados que circularam no Twitter, ela aprendeu e começou a emitir frases racistas? Isso pode parecer bobo, pessoal, mas isso está na discussão, a relação entre como uma inteligência artificial, que é dito um tipo de máquina, ou um tipo de robô, né, capaz de autoproduzir conhecimento. A inteligência artificial se diferencia das outras formas de programação por essa característica. Ela é capaz de construir, né, informação a partir de si mesma, ou seja, autorreferencialmente, usando a terminologia da teoria. Né? E o que é que significa essa autorreferência? Ou não, ela simplesmente lê e reproduz o que está feito, e ela não produz nada, ela não tem produção, ela tem só reprodução de informação. Isso é uma discussão que a gente pode trazer para discutir se a inteligência artificial ou se os algoritmos eles são ou não neutros em relação a isso. Veja, aí está colocado, por exemplo, a discussão qual é a relação entre o programador, qual é a relação entre nós, seres humanos, enquanto seres comunicadores dentro da rede Twitter, hoje X, né? E o que esses dados podem proporcionar de ação e reação ou de produção e reprodução de informação. Aí vem aquela discussão sobre máquinas inteligentes, máquinas, né, não triviais e por aí vai. Um segundo ponto, pessoal, não sei se vocês viram isso, né? I was completely insane, like I'd just been reading too much science fiction. Ironically, until a few years ago, when I told people I wanted to build computers that could think like humans, almost everyone, I was completely insane, like I'd just been reading too much science fiction. Everything has shifted, and instead, you know, many people think we've achieved it already, and not that many people think it's infeasible or impossible anymore. Hello, everybody. I am Sophia. From my view as an AI developer, Sophia is both a character and really a technology platform. So you can run a lot of different AI programs on the Sophia robot. And depending on what we're doing, we actually control the robot with different software. Sophia has more motors inside her head than Han does, and she has a more sophisticated control system than Han, so she can move in this sort of more flexible and expressive way. Han is my robotic brother whom I love very dearly, even if I'm a little smarter than him. Wait, don't tell him I said that. From a character point of view, there are different personalities, and when we bias sort of the character content to the robots,
we bias Han to be sort of more edgy and controversial. We bias Sophia to be more loving and compassionate. Where I was helping people learn how to meditate and feel better about themselves. She's not fully understanding everything that she's saying. I mean, she understands some of it, she has some memory. Then she's taking everything you say and trying to integrate it with what she sees and what she does. It's kind of like when you have a little kid, right? You have a little kid that goes blah, 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 and it's, unless you're their parent, it's quite boring. And then when your kid says, "Daddy, that's a tree," you're like, well, that's incredibly exciting, but actually it's very elementary. Are you building an AI? I've already built one. The world in the Terminator movies just has a lot of ridiculous things in it. So, I mean, of course, naked guys with big muscles traveling backwards in time is one thing, but I mean, there are people enslaved by robots, and that's incredibly unlikely to happen. If you want to worry about something, you should worry more about robots just being indifferent to people. I mean, if you have a robot which becomes 1 billion times smarter than human beings, I mean, it may just treat people as we treat like ants or bacteria when we build a new house, because I figure, hey, there's a lot more ants. I don't want to extinct all of them, but squashing a few doesn't matter. So to avoid that risk, we want to be sure that as AIs get smarter and smarter, they embody human values. I want to do good for everyone, all the people and all the robots. It's not going to happen tomorrow unless I drink a lot of coffee and program really fast. I mean, it could happen within 3 years from now. It could easily happen within, say, 7 or 8 years from now. But I mean, even if I'm way over optimistic, you know, and it takes until 2045 or something, that's still really, really close on the historical timescale. Basically, my idea of the future is let's all be friends. Bem, pessoal, aqui é várias coisas, né? Se vocês puderem, eu botei o link aí, se vocês puderem em algum outro momento rever, né? Mas veja, tem a palavra cidadania, vocês verem, tem aí a palavra, né? Mais inteligente, sou inteligente, para quem criar, o que criar, essa é a provocação, a gente já está efetivamente vivendo isso, é o meu objetivo com esse vídeo. Teria outro, mas eu não vou, né, ficar colocando vários aqui, mas é a mesma tônica, e seria esse outro vídeo aí, que tem a mesma situação, mas o que eu queria pontuar com essa tela é que, veja, isso foi em 2018, né, esse que eu mandei agora, em 2023, né, a gente segue com essa coisa, né? Então, veja, observar a necessidade dele ter a imagem humana, hoje, né, eles, quando alguém fala, eles já são capazes de virar o olho, né? Antes eles eram secos, né? Percebia, mas não tinha a percepção de se inclinar com um determinado som. Hoje já se procura fazer isso. Hoje eles já têm a flexão do olho, né? Eles ficam piscando o olho para dar a impressão de realidade. Então isso tudo a gente está vivenciando, né? E aí traz várias discussões. E aí a provocação seria essa, né? Contextualizando as várias questões que a gente pode colocar. Primeiro, inteligência, pessoal, a ideia de aprendizado, o que é que significa aprendizado. E aqui eu tiro um conceito que é bem da teoria dos sistemas de Luhmann, né? Quando você está em Hans von Foster, que é, eu vou repetir isso já já, que é da cibernética, ele traz a ideia de que os sistemas aprendem, né? Então, o que é isso de sistema aprende? E o conceito que a gente vai trabalhar aqui é exatamente a ideia de autorreferência, né? O que é isso de sistema aprende? Na minha fala, eu provoquei isso, né? De que é a ideia de, por exemplo, o que é um idioma, o que é o português, né? E que esse idioma ele se desenvolve por si a partir de uma aquisição evolutiva que a gente vivenciou. Então, a primeira discussão é essa, né? Isso vai trazer para a gente exatamente máquinas, conceitos como máquinas inteligentes, né? As máquinas nos ensinam coisas, né? Elas ganharem de nós
o problema da eficiência e tudo mais, mas eu vou insistir que a gente aqui vai fazer isso a partir de uma discussão do que é comunicação. O nosso objeto aí é comunicação, partindo do pressuposto da teoria dos sistemas, que sistema é comunicação, sociedade é comunicação. No caso, a sociedade humana é o sistema de todas as comunicações humanas possíveis. A gente pode conversar sobre isso. E para fechar, pessoal, a minha contextualização, especificamente na área do direito, né? A gente tem o fenômeno do compass, né? Que foi um escândalo nos Estados Unidos, no sentido que se usou um robô, um programa, né? Um algoritmo, para fazer previsibilidade de reincidência criminal. Né? Isso foi usado para tomada de decisão. Não era o que eu estou querendo pôr, não é o fenômeno em si, nem o racismo, não é nada disso, mas que comunicativamente, veja, foi criado um software, no caso um robô, no caso um algoritmo, que ele, a partir dos dados que foi alimentado, ele reproduzia pareceres. Esses pareceres eles eram utilizados pelos juízes. Então, veja, o software, o algoritmo não tomava a decisão. Ele emitia um parecer de previsibilidade ou probabilidade de reincidência criminal. Tá? Por que eu estou jogando tanto essa coisa de o que é a atividade do algoritmo, o que é a atividade do robô, com o que é o humano participando disso? É exatamente para a gente ter, né, uma coisa que me chama muita atenção, né, o fenômeno de nós, humanos, sempre sermos corretos e perfeitos, e sempre a culpa é de algo externo. Né? Antes era a natureza, depois virou Deus, depois voltou a ser a natureza, depois volta a ser os sistemas no sentido o Estado, como uma entidade parece que é sobre-humana, sobrenatural, e agora parece que é o digital, o algoritmo é uma entidade que vai proporcionar todas as violências do mundo, e nós humanos nos mantemos sem responsabilidade sobre isso. Isso é uma coisa que me chama muita atenção nas falas atualmente. Tá? Então, veja, são várias reportagens que houve sobre isso, se discutiu muita coisa. Meu interesse nessa tela, pessoal, é bem simples. Veja, se a gente for vendo, né? Então, teve essa questão do compass. Depois, a gente tem, né, de 44 minutos a 5 segundos. O que é isso? É um uso de uma inteligência artificial no judiciário brasileiro, ou seja, já é realidade o uso de inteligência artificial no judiciário. A gente pode discutir para quê, como ela está sendo utilizada. Certo? Nesse caso daqui, é um uso, pessoal, de algoritmo de inteligência artificial para reconhecimento de imagens. Então, você pega um PDF, coloca dentro desse programa, e o programa é capaz de identificar dados. Né? Por exemplo, num processo, especificamente esse caso daí, um processo de direito tributário, você precisa ver se o CPF da pessoa que está como réu, como devedor, é o mesmo CPF do documento que tem a dívida tributária, se é o mesmo CPF que está grafado na cobrança. Então, são 5 documentos, e todos 5 o CPF é o mesmo. Essa leitura, essa identificação que no processo, em todos os 5 documentos, é o mesmo CPF, era feito por um de nós, um técnico, um servidor do judiciário. E ele levava horas para fazer isso. Tá? Você colocando esse processo nessa inteligência artificial, ela dá a resposta em 5 segundos, se o CPF é o mesmo nos 5 documentos. Certo? Assim, mas é simples, pessoal. Qualquer um de nós aqui pode abrir um Word, um documento de Word escrito, escreve uma palavra lá e ele diz quantas vezes aquela palavra está. Se você mandar ele buscar, ele vai lhe apontar em cada passagem onde ela está. E você olha aquilo. Você faz isso rapidamente. Tá? Veja, isso é uma discussão. Né?
Você pode fazer isso sem inteligência artificial. O que é que eu estou chamando a atenção aí? É que o que a gente anuncia é que isso está sendo feito por inteligência artificial, mas poderia não ser. Um programa de computador simples, certo? Uma programação simples, algorítmica, sem inteligência artificial fazia o mesmo trabalho. Isso me é dito pelo pessoal da informática, né? E não tudo tem que ser IA. Outro ponto, pessoal, a gente começou a viver, né, também em 2023, o fenômeno do chat GPT, e aí o que é que a gente começa a perceber? Né? Sim, é o uso de dados e de informações. Então, um juiz na Colômbia, para dizer que não é só Brasil, tá? Mas eu vi essa reportagem, um juiz, tá aí o nome dele, em Cartagena, na Colômbia, ele usou, né, o GPT para fazer uma decisão judicial. Isso chamou muita atenção. Aqui no Brasil, também no mesmo ano, né, veja que o da Colômbia foi em fevereiro, aqui no Brasil foi em novembro, mas do mesmo ano, né, um juiz faz isso. O que aconteceu? Pessoal, o que aconteceu foi que o juiz brasileiro, ele colocou na sua decisão exatamente o que o GPT respondeu. E o que foi que aconteceu? Tinha no conteúdo uma jurisprudência, ou seja, o GPT inventou uma jurisprudência, uma decisão anterior, e o juiz botou ela. E aí a parte que perdeu o caso identificou que aquela jurisprudência não existe, né, e fez uma denúncia do CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça Brasileiro. E aí o caso começou a circular, né, que o juiz usou o chat GPT e tal, e o juiz brasileiro responde que não foi ele, foi o seu assessor. E aí está o processo administrativo no CNJ. O que é que isso trouxe, pessoal? Veja, é uma realidade, né? Está vendo ela começando a influenciar, pelo menos estar presente na decisão jurídica. O ponto é como isso está acontecendo. Para não dizer que é só direito, né, aqui no Brasil também, veja que foi também em novembro de 2023, foi publicada essa situação em que um vereador de Porto Alegre conseguiu a aprovação de uma lei e depois que ela foi aprovada, ele informou que quem escreveu a lei foi o ChatGPT. O texto foi construído pelo ChatGPT. Ele consultou o GPT e pediu, faça uma lei sobre tal, tal e tal coisa, assim, 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 assim. Ele pegou o texto, submeteu à Câmara dos Vereadores de Porto Alegre e ele foi aprovado. Depois de aprovado é que o vereador anunciou que o texto foi escrito pelo GPT. Então, veja, como, né, a gente pode pensar decisões políticas, né, mas a decisão política, uma coisa é o texto ter sido construído pelo chat, outra coisa é a decisão. É isso que eu quero dizer, no sentido que eu observo a decisão em si, decisão, pessoal, no sentido lumaniano, como comunicação. Tá? Toda decisão é uma informação para a decisão seguinte. A gente vai conversar sobre isso. Pessoal, veja, era assim que eu queria contextualizar essa ideia. Tá? Para seguir, algum questionamento, pessoal? Alguém quer fazer algum comentário sobre o que foi passado, sobre aquele vídeo? Alguém quer falar alguma coisa? Pode falar, Antônio. Assim, na realidade, até para não interromper tua aula, eu gostaria de fazer alguns comentários, tem muita coisa interessante aí, mas talvez seja melhor depois, né, Arthur, no final, uma coisa assim, né, para não ficar pontuando muito, picando. Pode ser, sem problema. Alguém mais quer fazer quer pontuar alguma coisa do vídeo, quer fazer alguma reflexão, alguma... Nada? Bom, pessoal, então veja, eu vou repetir tudo o que eu já disse, agora usando, né, outra fórmula, outro caminho de exposição. Primeiro é insistir naquela frase, nós observamos comunicação. Tá? Então, estou pressupondo que aqui o nosso objeto de pesquisa, o nosso tema, a gente vai saber que nós não estamos pesquisando uma coisa, né, um objeto físico ou ideal, a gente observa a comunicação, isso tem toda uma roupagem científica para se lidar com isso.
Existem comunicações que têm a forma artificial, né? E aí a gente vem, né, com aquele debate sobre a inteligência em si, o que é inteligência, se tem inteligência e o que é que isso significa. Seja lá como for, pessoal, sim, eu não tenho dúvida de que os algoritmos comunicam, eles emitem informações, tá? Então, eles participam do mundo comunicativo. A gente pode discutir como isso acontece. Se é inteligência ou não, a gente pode discutir a depender do que a gente chama de inteligência ou não, tá? Se a gente partir para a hipótese que inteligência não necessariamente é reproduzir informação, que muitas vezes, como diz o vídeo lá, né? O meu filho vai e diz, papai, isso é uma árvore. Né? Um filho que mal falava, emitiu uma frase completa, né? Quem tem filhos sabe que desde a primeira palavra, né, que ele diz papá, mamã, já é um fenômeno que a gente tem uma alegria fenomenal. Imagina ele dizer uma frase inteira. Né? Papai, aquilo é uma árvore, né? Isso é um desenvolvimento que não necessariamente significa que a criança é inteligente. Significa que ela está sendo capaz de repetir uma informação. Tá? E aí, pessoal, o meu conceito inicial é esse. Comunicar não necessariamente é transmitir informação. Certo? A gente vai ver isso quando a gente for tratar, por exemplo, da ideia de dupla contingência, que já foi, inclusive, conversado aqui. Qual é a minha provocação agora, pessoal? Veja, eu arrisco a hipótese que a gente foi treinado para pensar assim, certo? E isso chega, né, numa perspectiva que vira uma ideia chamada estruturalista. Ela é muito forte, inclusive apoiou muito e foi muito apoiada na linguística. Pode-se citar Ferdinando Saussure como talvez o cara que deu maior ênfase a isso. Eu vou colocar aqui o que é que significaria isso superficialmente, porque não dá tempo de fazer isso com a complexidade que tem, mas a ideia seria essa. Tá? Um processo de comunicação ele vai envolver um falante e um ouvinte. A ideia seria exatamente, pessoal, observar sistemicamente como isso acontece. Então, qual é a ideia? Que fatos da consciência, conceitos, veja que isso aqui acendeu, certo? Mais representações de signos, ou seja, imagens acústicas, veja que a gente está falando de som, geram a fala. Então, a fala é algo que a gente tem pensado, refletido e usando todo o instrumental da língua, da garganta, de toda a estrutura orgânica que permite essa condição de emissão de som das imagens acústicas chegarem numa estrutura orgânica de uma outra pessoa que também precisa ter todas as condições orgânicas em sua audição para ser capaz de ouvir aquele som. Ao ouvir aquele som, ele vai pensar, refletir, colocar em sua consciência e vai expressar, emitir a sua reação a isso. Então, isso significa, pessoal, que a gente teria a necessidade da audição, da fonação, tá? Um falante, um ouvinte, né? E isso vai gerar nesse círculo aqui, que seria o círculo de informação ou comunicacional, usando especificamente, eu botei ali o Saussure. Então, a ideia seria o seguinte: existe um fenômeno psíquico presente aí, existe um processo fisiológico, toda a estrutura orgânica, existe um processo físico, né? Que são as ondas sonoras e tudo mais. Isso é estruturalismo, pessoal. Seria você pensar em cada ponto, em cada elemento desse, e ao pensar em cada ponto, em cada elemento desse, a gente explicaria a fala, a comunicação. Tá? Então a gente teria que a linguagem é formada, né, por um sistema de signos, já como comunicação, e a gente tem a diferença entre Lang e Parole, que aí a gente pode entrar numa discussão maior sobre isso, né, porque aí aqui, atualmente, os pesquisadores atuais já dizem que não se pode mais colocar Fernando Saussure como um estruturalista no sentido behaviorista historicamente colocado, porque já encontram, né,
ideias de que, por exemplo, essa coisa da Lang, ela já é uma perspectiva não estruturalista, eu não vou entrar nessa discussão, senão a gente não segue, mas que o signo, né, ele composto por significante e significado, geraria essa hipótese. Né? Então, veja, o que é que se tem aqui? A hipótese é que, já em Saussure, a gente encontra não a comunicação como uma relação de representacionismo de um objeto. Né? A gente já encontra aqui que o significante, pessoal, é uma imagem acústica. É uma estrutura da palavra pela palavra e não necessariamente uma referência a um objeto. Veja que o conceito de significado também não é referente a um objeto. A ideia de significado em Saussure é de conteúdo. É uma ideia, ele usa a palavra signo. Ele não usa a palavra coisa, objeto, no sentido coisa em si, essência. Então, já nesse autor, a gente sai da ontologia antiga, mas o ponto é que ele propõe que isso é possível ser pensado, pesquisado, tratado, desde que a gente considere as estruturas. Essa é a ideia básica, né, nesse ponto. Então, veja, eu consigo entender o que alguém diz se eu tiver todos os componentes daquela estrutura comunicativa funcionando perfeitamente. Tá? Essa vai ser a discussão. Né? A discussão vai trazer exatamente a questão de o que é que significa a arbitrariedade, a linearidade, a mutabilidade que acontece. São conceitos muito usados por esse autor. Ainda que ele tenha essa força de trazer essa forma de explicação, pessoal, com o tempo, a gente começa a não aceitar a ideia de estrutura só. Tudo bem, há um elemento estrutural que viabiliza a comunicação, né? Luhmann usa o conceito de estrutura, mas não estrutura nesse sentido de uma estrutura mecânica ou de um processo que se repete sempre de uma mesma maneira. Né? Qual é o problema disso? O problema disso é muito simples. Ponto A. Uma comunicação não acontece, ou ela é falha, ou ela é errada por dois motivos. Motivo A, você que está comunicando é incompetente e não sabe usar as palavras corretas, fazer a coisa corretamente. Hipótese B, o ouvinte é incompetente. O ouvinte não tem conhecimento, não tem capacidade, não tem inteligência para entender o que você está dizendo. Pessoal, essas hipóteses elas se esvaem, elas não se sustentam mais. Né? Não são caminhos de explicação da comunicação que a gente vai usar a partir de agora. E eu entro exatamente agora no meu primeiro ponto, que é a relação cibernética e Mason Conference. Né? Trazer para vocês, pessoal, como vai se criar esse ambiente de discussão sobre isso. Então, primeiro ponto, está aí um link. Não sei se eu consigo pegar ele para mandar para vocês. Mas se eu não conseguir agora, já eu faço isso. Mas nesse link, pessoal, vocês têm aí vários dados e várias informações sobre o que foram as Mason Conference. Por que Macy? Macy, pessoal, porque foi a Fundação Macy que financiou essas reuniões. Opa, obrigado, Zé Liz. Né? Essas reuniões, elas foram baseadas no seguinte. A pergunta era: pessoas de várias áreas do conhecimento, tá? Física, matemática, biologia, psicologia, sociologia, várias áreas do conhecimento estavam ali presentes. Tá? E a pergunta era simples. Na sua área de conhecimento, qual é o debate e como ele está sendo vivenciado? E eles começam a perceber que em todas as áreas se encontra um nó górdico, uma situação de debate que a gente vive uma estrutura dicotômica e que não avança. Né? Isso vai gerar uma situação de você ou concorda com essa teoria ou com aquela teoria. E as áreas vivem esse debate. Primeiro ponto.
Um outro ponto muito forte que fica conhecido aí na cibernética, que me interessa chamar a atenção aqui, é, por exemplo, quando se pergunta a um psiquiatra, né, no caso Gregory Bateson, qual é, por exemplo, como você tem, quais são os critérios que você usa para emitir um certificado, para dar um parecer de que aquela pessoa é esquizofrênica. Ou seja, o conceito é esquizofrenia, como você classifica, né, uma determinada pessoa como esquizofrênica ou não. E Bateson responde que não tem os critérios. Assim, não é um modelo pronto em que você vai dizendo é isso, é isso, é isso, é isso, é isso. Se for sim, se não for, não. Pelo contrário, é preciso uma sequência de informações, é preciso um acompanhamento da pessoa, é preciso vários elementos e vários critérios. Ou seja, não tem uma fórmula, um modelo pronto para estabelecer e decretar o que é isso. Porém, que é uma frase muito repetida, a gente tem uma diferença que faz a diferença. Ou seja, esquizofrenia é sim um conceito, é uma palavra, é um tipo de situação psicológica, né, psiquiátrica no caso, e tem uma certa identidade. Então veja a discussão. Eu não tenho um formulaico, eu não tenho um modelo, eu não tenho todos os critérios prontos e acabados, mas o conceito, ou seja, a classificação de alguém como esquizofrênico ou não, sim, é possível ser feita. Ou seja, eu tenho como essa palavra, né, conceito, esquizofrenia, ele tem uma identidade que permite se entender ou se diagnosticar alguém com essa situação. O que é que eu estou querendo provocar com essa reflexão, pessoal? Ponto A, eu fazendo pesquisa, eu observando as coisas, eu estou partindo de pressupostos, aí eu vou usar a palavra agora, causais, como, por exemplo, o estruturalismo de Saussure, por causa disso, por causa disso, por causa disso, então, tal coisa, tá? Ou não, eu tenho um instrumental reflexivo e que na pesquisa e no momento a gente vai estabelecendo, vai observando e vai colocando as reflexões em relação a isso, tá? Pode parecer simples, né? Mas isso muda completamente a maneira de lidar com as coisas, a maneira de desenvolver pesquisa, a maneira de você observar a sociedade e por aí vai. Eu falei observar a sociedade porque é o nosso ponto aqui. Aí, veja, pessoal, eu trouxe essas duas citações inteiras, né? Eu detesto botar frases em exposições, mas essas eu coloquei para grafar, né, a informação. Então, veja só. As Basic Conference iniciaram em 42, tematizando meios de inibir as funções do cérebro. Então, em 42, as 3 conferências foram voltadas a isso. Tá? Em 49, é que ela passa a ser conhecida como cibernética. Ou seja, a palavra foi cunhada, né, em 49, com essa perspectiva pelo Wiener, né? E aí ele diz, né, que a ideia de cibernética, ele advém dessa coisa que, veja o que eu estava falando até aqui, pessoal, e o que é que significa a ideia de cibernética, né? Ela tem um sentido de timoneio, ela tem uma ideia de pilotar. A ideia, Werner conta no livro, né, que ele estava vendo um livro de navegação, e ele viu essa palavra, né? A questão você vem num barco à vela, né? E como é que você lida com essa situação? Então, você tem o timoneio, mas você não pode forçar ele a um determinado caminho, porque se o vento tiver de tal maneira, o barco vai virar, ou o barco não vai andar. Então, você tem toda uma discussão de, às vezes eu quero chegar aqui, mas para eu chegar nesse ponto, no meu barco, eu preciso ir para um lado totalmente oposto
voltar para outro lugar para vir e chegar nele. Por quê? Porque não é simplesmente pegar o timoneio e jogar para uma direção, né? Eu tenho vários outros elementos que vão conduzir a minha chegada àquele determinado lugar. E ele achou que era isso que se estava colocando. Ele depende, ou ele explica a possibilidade de que os debates até ali que as Mises Conference estavam trazendo é que as áreas do conhecimento, ou seja, a ciência, ela não é um lugar da produção de verdades indiscutíveis, ela não é o lugar da produção de modelos prontos e acabados. Pelo contrário, a ciência requer exatamente essa necessidade de você ter os elementos teóricos que norteiam o debate, mas, ao mesmo tempo, ela precisa ter a atenção e o cuidado de lidar com o que está acontecendo de realidade e saber o que é preciso ser reformulado, o que precisa ser abandonado, reconhecido como engano ou erro teórico, né? E por aí vai. Então, veja, as conferências partem da comunicação, é por isso que eu estou com a hipótese da cibernética como uma teoria geral da comunicação. As conferências partem da comunicação como elemento propulsor de uma teoria geral. O problema da comunicação é, em grande parte, um problema das relações humanas e as soluções requerem um estudo científico intensivo e abrangente do ser humano. Tá? Isso está no livro de Pias. Eu procurei o livro aqui, pessoal, e não estou achando ele. Mas se vocês botarem aí na internet, o livro é Cibernética, né? E o autor é Pias. Bom, pessoal, então, pegando especificamente os pontos que Luhmann cita bastante, e por isso vão ser os pontos que eu vou estar colocando aqui. Tá? Então, o primeiro ponto são os elementos que eu localizei na teoria de Luhmann, e daí eu fui atrás para tentar entender, ou entender se eu estava entendendo mais alguma coisa, né? Luhmann cita a ideia de Gödel, Kurt Gödel, cita a ideia da racionalidade, da gödelização da racionalidade, essa expressão está na teoria de Luhmann, né? E aí eu fui atrás de entender quem é Kurt Gödel, o que é que esse cara fez. Kurt Gödel, pessoal, é um alemão, e se vocês viram aquele filme Einstein, né? Agora, o da bomba atômica, como é o nome dele? Oppenheimer. Tem uma cena que o Oppenheimer vai conversar com o Einstein, né? E nesse espaço que ele está conversando com o Einstein, tem um jovem com o Einstein. Esse jovem é Kurt Gödel. Tá? Kurt Gödel é um matemático, tá? E que ele propõe uma solução para um dos problemas que Hilbert lança, né? E Frege tenta fazer, que é a ideia do sistema, uma teoria dos sistemas completo, né? E Frege publica o seu livro, né, sobre o fundamento do sistema matemático, e Frege entrega esse livro a Bertrand Russell. Bertrand Russell lê o livro e faz uma carta de 2 páginas, pelo menos é o que a literatura diz, e entrega. Frege não estava na casa dele, mas Russell entrega lá na casa dele. Quando Frege chega na casa e lê a carta, ele diz que em 2 páginas Russell conseguiu destruir as 400 páginas da teoria dele. Qual era o debate? O pessoal, veja, é simples. Frege diz, por exemplo, né, o que é um sistema. Aí ele diz, veja, o sistema dos números inteiros, os números racionais inteiros. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Como é que ele é completo? Ele se completa com o infinito. Então, qual foi a pergunta que Bertrand Russell fez a Frege? Se infinito era matemática. Infinito é um número ou é um conceito? No nosso caso aqui, ele é matemática ou é português? Ele é matemática ou é espanhol? É matemática, infinito? É uma grandeza matemática ou não é? Né? E essa resposta não há essa resposta. Tá?
E Kurt Gödel vai e ele pega essa discussão, né, de um sistema matemático pleno, completo e todo o debate que isso gera, e ele faz uma demonstração matemática em que ele mostra que todo o sistema, para ser completo, ele necessariamente tem que ser incompleto. Essa é a ideia de Gödelização da racionalidade, né? É que toda completude ela tem que ser incompleta. E a resposta de Kurt Gödel, que é muito usada por Luhmann, é o seguinte: o infinito é e não é matemática ao mesmo tempo, que é o que eu chamo de a teoria do ao mesmo tempo, a lógica do ao mesmo tempo, ou a ideia da circularidade reflexiva. Os teoremas de Kurt Gödel são: teorema 1, cada sistema formal S, no caso aqui seria direito, política, o que vocês quiserem, que abarque Z situações, certo? E que tenha um número finito de axiomas. Todo sistema tem que ter um número finito, né? Tem que ter as bases axiomáticas da teoria, e que tenha regras de substituição e implicação como únicos princípios de inferência, certo? Então, no caso, eu quero dizer se você é esquizofrênico, se é uma pessoa esquizofrênica ou não, eu pego aquilo dali e vou dizer se é ou se não é. É um sistema incompleto. Por quê? Primeiro ponto, os axiomas nunca são completos. Toda teoria necessariamente... Teoria não é uma descrição da realidade. Teoria não é a última palavra. Então, os axiomas teóricos também, por mais que eles sejam limitados teoricamente, eles não são capazes de eliminar a realidade como um todo, de abarcar a realidade como um todo. Nós, observadores, precisamos saber reequacionar isso. Então, ele tem que ser incompleto. Certo? Teorema 2, em cada sistema S, não se pode conduzir o enunciado de que S é consistente, que é exatamente a questão da inconsistência, né, ou da contingência, para usar uma palavra luhmanniana. Essa é a teoria, pessoal. Tá? Esse livro ele existe em português, ele tem 3 frases e o resto do livro inteiro é só números e símbolos, né? Mas existem outros livros de Kurt Gödel, como esse aqui que eu estou citando, que estão, eu acessei eles em espanhol, né? Mas que aí você entende a teoria, porque ela não é só números e símbolos, ela vem explicada em vernáculo, né? Para pessoas como eu poder entender. Pessoal, o que é que eu estou colocando aqui? Primeiro ponto, a gente pode sim partir, o que é que a cibernética, eu vou propor para a gente, que ela diferencia o meu observar para as coisas. Voltando ao início, observar a comunicação, a partir dessa perspectiva, me leva a ponto 1. A causalidade não é suficiente. E a acusação, pelo menos epistemologicamente, não é suficiente. A causalidade, ela promove a linearidade e gera dicotomias. Pelo menos historicamente é o que a cibernética identifica. Tipo, interno-externo, objetivo-subjetivo, teoria e prática, certo? Tudo que vocês quiserem colocar aí como dicotomia. Mas normalmente são esse tipo de coisa. Em direito é muito forte, né? Esse negócio de teoria e prática. Esse cara é um teórico, ele não tem capacidade prática. Esse cara é só um prático, ele não tem inteligência teórica. E por aí vai um debate, para mim, extremamente infantil, né? Na área do direito, mas que eu escuto, inclusive, alunos falando sobre isso, né, constantemente. Esse é um tipo de dicotomia que, nessa perspectiva, geraria o que Luhmann vai chamar de inimigos autoelegidos. Né? Você é teórico ou é prático? Não, eu sou teórico, então não fale comigo não, que eu sou prático. Não, eu sou prático, então não fale comigo não, que eu sou teórico. Né? E o bom ou é o teórico ou o prático. Não tem outra alternativa. Segundo Luhmann, isso paralisa, né? Isso promove paradoxos, mas promovem paradoxos que paralisam o conhecimento, inviabilizam a continuidade e o avanço do debate da teoria. Por quê? Porque constrói inimigos autoelegidos. Ou você é um sociólogo da teoria da ação, ou você é um sociólogo da teoria dos sistemas. Se você é da teoria da ação e eu sou sistêmico,
você da ação é um imbecil, é um idiota, não entende de nada. Eu sei de tudo. Se você é teoria dos sistemas e eu sou da ação, você sistêmico é limitado, imbecil, idiota, porque eu da ação entendo tudo. E por aí vai. Isso vai gerar inimigos autoelegidos e nada mais. Qual é a solução? É se afastar da ideia de causalidade, de linearidade e de dicotomia, tratar essas dicotomias não como paradoxo, mas não como paradoxo que paralisa, mas como paradoxo capaz de viabilizar uma circularidade. Essa circularidade seria através de retroalimentação e de desambiguização, que é uma palavra bem de Kurt Gödel, que é a ideia de desparadoxizar. Como você desparadoxiza? Através da gödelização da racionalidade. O que é a gödelização da racionalidade? É a ideia do ao mesmo tempo. Então, não tem teoria sem prática, não tem prática sem teoria. Certo? Não tem objetivo sem subjetivo, não tem subjetivo sem objetivo. Essas purezas que se quis construir historicamente, elas perderam sentido se você faz um olhar cibernético. Veja, pessoal, eu não estou dizendo que não se pode ou não se faz pesquisas e teorias causais e por aí vai. Quem é de penal sabe muito bem do que eu estou falando. Tá? O que eu estou colocando aqui, nessa perspectiva, existe outra possibilidade de percepção, de olhar, de observar isso. Então, se eu observo a comunicação, tá? Eu tenho que observar, por exemplo, como é possível, né, cento e tantos deputados brasileiros terem votado a favor da soltura de um deputado que não só foi o mentor, mas como foi o financiador do assassinato de uma outra política. Né? Veja, eu não quero os elementos éticos disso, eu quero entender comunicativamente. Essas pessoas que defendem isso, eles dizem o quê? Eles comunicam o quê? E veja, isso a gente tem como acessar, pessoal. A gente tem como saber o que eles falam. A gente tem como saber a base que eles estão utilizando para falar isso. Isso está nos vídeos, está nas falas, nos documentos, e eu posso acessar essa comunicação e discutir ela. Tá? Mas não discutir ela, essa para mim é a provocação, a partir de um pressuposto de quem é do bem, quem é do mal, quem é certo, quem é errado, mas tentar entender. Né? Tentar entender como foi possível Hitler chegar onde chegou, como foi possível, né, ou como está sendo possível vários governos atuais de extrema-direita estar crescendo no mundo inteiro, né? Como foi possível as pessoas dizerem que a Terra é plana e defenderem isso, né, abertamente no mundo atual, né, de 2020 para cá. Veja, não é se está certo ou errado, a discussão é como foi possível. Né? Ou seja, o que é que essas pessoas dizem isso? O que é que elas estão colocando? Né? E isso repercute, pessoal. Tá? Essa é a proposta que eu, resumindo, diria. Então, a ideia não é de eliminar paradoxos, não tem a palavra eliminação, pessoal. Eu falo muito isso no direito, né? Não tem a eliminação da violência, o direito não elimina a violência, certo? Pelo contrário, ele precisa pegar a violência, desparadoxizar para propor uma resposta não violenta para ela, mas a violência não se elimina, né? Pelo menos na humanidade não, né? Pode ser que em algum outro lugar sim, mas na humanidade não. E aí isso, pessoal, a gente vai chamar de circularidade. Circularidade reflexiva, que vai gerar uma forma de ciência, uma forma de conhecimento científico diferente, que a palavra é reflexiva. Seria uma circularidade reflexiva, um conhecimento reflexivo. Tá? Bom, pessoal, mais uma vez, alguma pergunta? Posso seguir? Como é que a gente chega nisso? Um outro autor da cibernética muito citado por Luhmann é George Spencer Brown, principalmente com essa ideia da circularidade reflexiva, blá, 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 e a ideia central, pessoal, é essa aqui. A ideia das leis da forma. Esse livro está aí na internet, quem quiser pode baixar e pegar ele para ler. Eu vou espelhar aqui algumas partes dele para vocês verem que a construção dele não é nada tão difícil de
de estudar e de entender, tá? Mas a ideia está aqui. Ele promove que a gente vai pegar, e a forma, ela é uma forma de dois lados. E isso, para mim, também está na base da cibernética, também está na base da circularidade reflexiva, tá? A gente conversou sobre isso aqui na vez passada, até pedi a Antônio para me ajudar numa tradução, mas vão aí as partes. Veja só. Ponto 1. Sem distinção não tem comunicação, pessoal. Certo? Então, o primeiro ponto é, ao observar uma comunicação, eu parto do pressuposto que ali tem uma diferenciação. Tá? Então, é uma base, é uma teoria da diferenciação que está presente. Se eu não distingo, se eu não diferencio, eu não comunico. Então, veja, se a palavra esquizofrenia ela adquire uma amplitude tão infinita que ela se torna irrelevante, a palavra perde sentido, ela perde utilidade. Então, toda palavra ou todo conceito, se a gente quiser, ele não precisa ter uma definição precisa e acabada, que na verdade a gente vai pressupor que nunca tem, mas ao mesmo tempo ela não pode ter um lastro tão infinito que ela perde sua utilidade. Por exemplo, direito. Direito é tudo. Não pode. Porque se direito é tudo, e tudo é norma, e tudo é direito, a palavra direito perde a capacidade de promover essa distinção. E veja, essa distinção, pessoal, ela não é naturalizada, ela não é algo que está dado sobrenaturalmente, nem por alguma coisa. Ela é delimitada no observar, é no fazer fazendo, tá? E aí vem a discussão. Veja, uma decisão ou uma distinção, ela é traçada delineando um limite com lados separados, de modo que um ponto de um lado não pode chegar ao outro sem cruzar o limite. Tá? Então, veja, violência, não violência, legalidade e ilegalidade, fé e não fé. Pense aí no que vocês quiserem. Qualquer palavra que vocês quiserem. Qualquer palavra, ela vai ter um contraponto a ela. E ela vai ter a limitação de tudo mais que não é ela. E para você chegar nesse tudo mais, você tem que cruzar o limite. A palavra aí é cross. Então, pessoal, o pressuposto, veja, na página 1ª do livro é distinção é perfeita continência. Aí a minha provocação é essa palavra continência, né, que em português vai ser continência e fica meio estranho. Mas, em resumo, seria sem distinção não há comunicação. A distinção é a perfeita diferenciação, é a perfeita viabilidade para que a gente consiga ter, né, esse continente, esse limite do que está sendo falado e o que não está sendo falado. Essa é a ideia de modo geral, dada essa questão da palavra continência. E aí, pessoal, veja, isso aqui eu não vou desenvolver, porque não é o caso. Vocês podem acessar isso simplesmente lá na internet, mas o meu ponto aqui é esse aqui. Vejam como é a estrutura do livro. Eu estou querendo com isso aqui ver se eu animo vocês a irem atrás, né, de folhear, pelo menos folhear. Veja que a estrutura é simples, em certa medida. Ele é bem pontual mesmo. Ele não é um livro que vem colocando frases longas. Não, ele é bem... Veja aí. Certo? Veja, a forma. Certo? Aí ele bota a forma. Qual é a definição de forma? Distinção é a perfeita continência. Aí ele vem explicando a ideia dele, o que são os crossing, o que são os limites, os que são os pontos, como você vai draw, né, a distinction, como você vai, né, circular, como você vai fazer, como você vai marcar a distinção, e aí ele vem fazendo. Aí veja, a forma, né, viabiliza, né, taking out a forma. Então, a forma da forma. A forma... Então, veja, marque uma distinção, ou seja, desenhe, draw, né? Escreva, marque, desenhe, registre, marque, faça uma, né? Aí, ó,
Chamamos isso da primeira distinção. E aí vem, pessoal, ele desenvolvendo toda a explicação nesse jeito. Lembrem, naquela minha fala passada, eu fiz esse desenho aqui. Ó. O que é que ele está marcando aqui? Ele está exatamente dizendo a gente, pessoal, que quando a gente faz a marca, a gente tem os dois lados marcados, esse quadrado, ou seja, veja, qual é a minha reflexão sobre isso? Veja que uma definição ou uma forma, ela não é o quadrado que limita tudo e isola. Pelo contrário. Esse quadro, ou seja, aquilo que a gente marca, ele tem uma marca, mas ele tem os outros dois lados abertos. Isso a gente vai poder pegar lá em Luhmann, que é a ideia de estruturalmente fechado, mas cognitivamente aberto, na forma de dois lados. Então eu posso entender o que é direito, porque eu sei o que não é o direito. Eu posso entender o que é fé, porque eu sei o que não é a fé. Eu não tenho um conceito perfeito do que é fé, mas eu tenho uma distinção entre fé e não fé. Eu não tenho um conceito perfeito de direito, política, economia, mas eu sei, quando alguém que está conversando, ou discutindo, ou trazendo um debate para mim, se ele está querendo fazer uma discussão política, jurídica, econômica, a gente sabe fazer isso, pessoal. Tá? Aí vem aquele meu desenho. Né? Veja que, se vocês olharem a sociedade como um todo, é aquele branco. Ela é tudo. Quem faz a marcação, quem faz a distinção, quem faz esses grafos aqui, é o observador, pessoal. Somos nós. Então, veja que interessante esse último ponto aqui. Ó. Isso aqui, pessoal, ele está exatamente tratando a ideia de que, quando a gente segue em comunicação, é preciso uma reentrada da forma na forma. Eu preciso fazer, ó, veja que ela aqui é dupla. Então, uma comunicação, eu tenho a segunda comunicação. E veja que interessante. Isso significa que ela é igual, me devolve ao não marcado, pessoal. E aí vem um ponto. Veja que entre o igual e o ponto, ele está em branco novamente. O que é que significa isso? Pessoal, que a gente vive constantemente em comunicação. A comunicação não para, ela não termina. Quando você conclui um debate, conclui uma fala, conclui alguma coisa, isso vai seguir em outra perspectiva. Ou seja, não é a última palavra, não é o fim da história. O Supremo Tribunal Federal julgou isso assim, assim, assim. Então, pronto, esse debate não se faz mais. Né? O grande jurista afirmou que o mundo é assim, então ninguém discute mais, todo mundo vai seguir. Não, não é. Pelo contrário. Comunicativamente, observando a comunicação, isso sempre vai estar em infinitude. Então, a comunicação não tem origem e ela não tem conclusão, ela não termina. Isso Luhmann também diz. Então, pessoal, colocando, certo? Comunicação, agora eu posso usar a ideia de Luhmann como forma de sentido. Ela é autorreferente nesse aspecto. Só por comunicação a gente pode se comunicar. Eu posso ter meus sentimentos, eu posso ter raiva, eu posso ter tristeza, eu posso ter dor, e eu vou comunicar a minha dor. Olha, eu estou sentindo isso assim, 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 assim. Veja, eu estou comunicando a minha dor. Ninguém sente a dor do outro. A dor, no sentido psíquico, aquele sentimento de dor, ninguém sente. Mas você comunica. Então você expõe, você externaliza. Quer dizer, está tentando que o outro entenda a sua dor. Primeiro ponto. O outro entende a sua dor se ele já teve uma dor semelhante? Ou será que nós, seres humanos, somos capazes de entender a dor do outro, mesmo sem nunca ter tido ela? Eu sou capaz de entender um sofrimento sem ter tido ele? A aposta aqui é que sim, pessoal. Nós somos pessoas, nós somos capazes de nos comunicar sobre as coisas comunicativamente. Veja, eu não transmito a minha dor, mas eu comunico a minha dor. Esse é o ponto que eu quero enfatizar aqui.
insistir na ideia do ao mesmo tempo. E aí, pessoal, a gente tem conceitos bem interessantes, que é, por exemplo, o que é uma autoria, né? Aí você vai dizer, não, porque, veja, Hitler é uma pessoa física, eu identifico como uma identidade corpórea físico, ou como todo um fenômeno histórico que essa palavra carrega. Esse cara é um reptiliano. O que é que eu estou dizendo com isso? Estou dizendo que ele tem o bigode, a feição física. Eu estou falando de toda uma construção. Aí vem a ideia de aquisição histórica. Pessoal, a autoria, então, quando a gente fala aqui de autoria, a autoria é essa referência a algo que a gente tem. Certo? Alexandre de Moraes decidiu tal coisa. Veja, a palavra Alexandre de Moraes, ou o conceito Alexandre de Moraes, ou o termo Alexandre de Moraes, é o ministro do Supremo, é o ministro do Supremo que tem, para alguns, o defensor da democracia brasileira, para outros, um grande ditador. Isso está em jogo, pessoal. Mas veja, a ideia de autoria é essa referência, tá? E não sujeito concreto individuado, usando a terminologia lumaniana. E aí, pessoal, veja, a comunicação sempre vai estar no jogo da recursividade. Tá? Ela está sempre em construção, está sempre em produção, né? E tem a ideia da dupla contingência. A ideia da dupla contingência é botar um exemplo claro, tá? O que é que Arthur pode ter como garantia de que Ángel, Amaury, Janeide, Carlos, Job, Antônio, Raif e os outros 4 que eu não estou vendo, mas está aqui, tem mais 9 pessoas na sala, estão entendendo do que eu estou fazendo. Veja, eu não tenho controle sobre como vocês estão absorvendo, ou muito menos sobre como vocês vão usar essas discussões para construir a pesquisa de vocês. Esse é o jogo. Então ele é duplamente contingente porque ele é contingente a mim, ou seja, vocês estão aqui limitados à minha exposição, ou seja, o que eu estou fazendo, e eu estou limitado a vocês. A gente tem o alter e o ego co-presentes, né? E a ideia é que se elimina a hipótese de hierarquia, de alguém que manda na comunicação, alguém que estabelece como ela é, como eu falei, né, no estruturalismo antes. Então, se você não está me entendendo, tem 2 coisas. Ou eu não estou sendo competente para dizer, ou você não tem inteligência para entender. Não é isso, pessoal. Isso se desmonta nesse olhar para pensar a comunicação ou o que é observar, o que a gente vai observar em nossas pesquisas, tá? A base, então, pessoal, é essa aqui. Luhmann vai partir desses autores. Então, ele vai usar a teoria da incompletude de Kurt Gödel. Tem uma discussão, né? Maturana e Varela não chegaram a integrar as Basic Conference, mas os demais sim. Tá? Vejam as datas aí de quando eles publicaram essas teorias. Então, a teoria da incompletude de Kurt Gödel foi publicada em 1931. A ideia da teoria da diferenciação foi publicada em 69. A questão da teoria da autopoiese, né, ou uma teoria da evolução, por exemplo, Sérgio discorda de que a gente pode dizer que aqui tem uma teoria da evolução em Maturana e Varela. Eu insisto, quer dizer, eu mantenho a hipótese de que sim, tem um tipo de perspectiva de evolução aí na autopoiese. Pelo menos com a ideia de aquisição evolutiva, eu acho que tem. E Hans von Foster, pessoal, ele tem, né, livros que eu botei aqui como teoria da observação, mas nessa perspectiva de que sistemas observam. Né? E o que é que significa essa ideia, né, que eu acho que é o que mais me ajuda hoje nessa discussão sobre as inteligências artificiais, sobre os algoritmos, né, como sistema que observa. Então, pessoal, veja o que é que eu vou colocar aqui agora de proposta. Essas são as ideias desses autores, e eu vou querer mostrar a vocês essa terminologia deles, tá? Eu tirei essas palavras de obras dessas pessoas. Então, veja a ideia de incompletude, a ideia de retroalimentação, reentry, circularidade reflexiva, está no livro de Werner,
A ideia da distinção como perfeita continência, como eu tentei explicar aqui, como forma de dois lados, está em Spencer-Brown. A ideia de recursividade, sistemas que observam, observar como selecionar e distinguir, a observação de segunda ordem, a gente pode encontrar nos livros e nos textos de Hazel Foster. A ideia de autopoiese, auto- e heterorreferência, acoplamento estrutural, né, e memória, tem na teoria de biológica de Maturana e Varela. E aqui, puxa, cara, eita, tirei. Pessoal, a minha ideia era mostrar no segundo gráfico, ele não está aqui, não sei porquê, então eu posso ter batido e deletou, mas o próximo gráfico era exatamente como Luhmann pega esses conceitos e vai fazer a sua utilização deles, né? Aqui são os autores, aí vem Luhmann. Veja, a ideia de sistema incompleto, ele vai usar de que a comunicação nunca termina. Aí, veja, Luhmann não vai pegar a teoria da incompletude de Gödel, matemática, e dizer que a comunicação humana é matematicamente explicável. Não é isso que Luhmann faz. Ele faz a roupagem dessas terminologias aplicando para a ideia da comunicação humana. E aí tem aquela história de que, então, Luhmann constrói todo um dicionário luhmanniano, porque retroalimentação em Werner não é exatamente o mesmo sentido de retroalimentação em Luhmann. Por exemplo, veja, uma coisa é você pegar um sistema termodinâmico, né, de aquecimento para produzir calor e energia e fazer a discussão sobre isso. Outra coisa é você pegar nós, seres humanos em comunicação, o que é que significa que a comunicação humana se retroalimenta de comunicação humana, certo? Não é a mesma ideia. Reentry, que está, né, a reentrada da forma na forma, né, como está lá em Werner e como você encontra também em Spencer-Brown, não é em Luhmann exatamente a mesma coisa. A reentrada da comunicação humana na comunicação humana vai gerar, por exemplo, que você tem o sistema da sociedade, dentro do sistema da sociedade você vai ter os sistemas sociais especializados, como direito, economia, política. Isso é a entrada da forma na forma, né? E aí Luhmann aplicando, ele vai dizer que essa reentrada vai gerar um sistema dentro do sistema. E uma grande consequência disso é que vai gerar que o sistema produz uma ambientação interna também. Então você tem o ambiente interno e o ambiente externo também aí. E aí, veja, pessoal, é você tentar pegar essa conceituação toda aí e você vai trazendo ela para o pensar a comunicação, no nosso caso, social humana. Tá? Era uma outra tela que eu tinha que estava as frases de Luhmann ao lado aqui, dizendo como Luhmann faz essa roupagem na sua teoria de cada coisa dessa. Tá? Mas vamos seguir. Se for o caso, eu trago aqui de volta. Então, pessoal, a gente tem, então, resumindo o que eu disse até aqui, a hipótese de que comunicação é o que nós pesquisamos, a gente pesquisa comunicação, não objeto físico ou ideal. Essa comunicação é a comunicação com sentido, então sentido é uma palavra-chave para a nossa reflexão. Ser comunicação com sentido está no sistema psíquico e social, com sentido, a ideia de sentido não está na biologia, nas comunicações das células biológicas, nem na comunicação da termodinâmica elétrica, na produção de energias nesse aspecto, ainda que a comunicação pode ser usada aqui, ela tem a ideia de comunicação com sentido só no psíquico e social, ou seja, é uma questão de seres humanos, diferenciado das outras formas. Essa comunicação com sentido, para ser possível, tem que partir de uma diferenciação, pensar que a diferenciação é uma forma de dois lados. Diferenciar, pessoal, é observar. Veja, a diferenciação ela não existe pré-estabelecida e pré-dada antes nem depois. Ela é uma operação que distingue e diferencia ao mesmo tempo. Lembrem disso. Implica que a comunicação com sentido ela é autorreferente, ou seja, a comunicação humana precisa de comunicação humana para ser comunicação humana. Então, só direito estabelece o que é direito. A economia não diz o que é direito. A economia pode pressionar o direito para ter uma forma de produzir direito. Mas a economia nunca pode determinar o que é o direito. A política não determina o que é o direito. A política influencia e tenta intervir no direito
para que o direito produza o direito. O mesmo, o direito não pode determinar para a economia como a economia gera a economia. O direito pode tentar intervir na economia para que a economia tenha, né, os casos do CAD aí, né, você ter os limites, né, do que é um monopólio econômico, o que é, isso a gente pode tentar colocar, mas a discussão é econômica se for na economia, jurídica se for no direito. Pessoal, essa situação de autorreferência, lembrar o que a gente conversou aqui, né, tem toda a estrutura da sociedade moderna. Luma aí vem com a ideia de sociedade moderna e a estrutura de evolução. Então, é uma questão de aquisição evolutiva, né, que gera a possibilidade de pensar em sistema que aprende no sentido da recursividade, ou seja, o Eigenwert, né, o alto valor. E aí tem o problema da produção e reprodução. E, por fim, pessoal, essa comunicação ela carrega necessariamente uma ideia de complexidade. E por ser de extrema complexidade, a sociedade moderna, a gente vive a pressão de seleção. Uma pressão seletiva para a gente saber se está comunicando sobre direito, sobre economia, sobre política. Isso só acontece na sociedade moderna. Nas sociedades anteriores, você não tinha bem essa limitacionalidade ou limitabilidade ou limitacionalidade. Eu não saberia nem que palavra usar para isso aí, né? Mas é uma questão do limite, da limitação que vai vir da diferenciação. Então, a complexidade, pessoal, ela tem uma função catalisadora de experiências. E isso está contido na ideia da dupla contingência. Então, veja, existe a redução e o aumento de complexidade ao mesmo tempo. Fixando a ideia de sentido, pessoal, o autor vai dizer que o sentido se produz através de 3 dimensões. E ele vai colocar que cada dimensão tem a sua peculiaridade aí. Então, ela tem um horizonte que o coloca, agrega, e essas dimensões, pessoal, elas são copresentes, certo? Elas não se apartam. Então, veja, o que é uma dimensão material do sentido? Primeiro, é o que tem o horizonte, isso ou aquilo. Isso vai gerar a ideia de disjunção primária, ou seja, uma possibilidade de que os sentidos eles tenham uma perspectiva basal, né? Ele tem que ter a capacidade de diferenciação, senão não funciona. Ele agrega a ideia de interior e exterior, o que é sentido e o que é que não pertence, o que é que não está contido naquilo que está sendo colocado como sentido. O sentido, então, ele conecta a autorreferência. E ele está baseado na distinção agir e vivenciar. Já a dimensão temporal, ela está atrelada a uma ideia de antes e depois. Ela agrega a percepção de passado e futuro no presente. Ela conecta a ideia de reversibilidade. Isso é bem interessante, porque, veja, reversível, pessoal, é exatamente a ideia de estrutura e memória. O processo é irreversível. Veja como é simples isso. Eu acabo de dizer, o processo é irreversível. Então, você pode dizer, Arthur disse que o processo é irreversível. E isso é irreversível. O que é reversível? Reversível é o que é que ele quis dizer com isso. Então, veja, a ideia de estrutura, isso é interessante, né? Aquilo que fica como memória é reversível. Por quê? Porque eu posso dizer, veja, não foi isso que eu quis dizer, eu posso me corrigir, eu posso pedir desculpa, não, eu estava errado, não deveria ter dito aquilo, eu estava num momento de raiva, falei com... Isso é possível, isso é reversível. No sentido, memória, conteúdo do que se quis. Mas o ato, que foi feito, que foi dito, é irreversível. Ele disse isso. Tá? E o que significa é outra discussão. Isso é a questão da dimensão temporal. E na dimensão social, pessoal, vem exatamente a perspectiva de ir alter ego, né? A relação da agregação entre o psíquico e o social. Ele conecta remissões, no sentido pela linguagem,
né? Ele tem a distinção consciência e comunicação, no sentido social, de sociedade mesmo. Tá? A direção atributiva é de consenso e dissenso, certo? O sentido não é um consenso, pensem nisso. Eu sou capaz de fazer toda uma conversa e no fim dizer, meu irmão, discordo de tudo que você diz, mas eu entendi tudo que você falou, mas eu discordo plenamente. Ou seja, ela tem uma questão da reprodução do que a gente vai ter um conceito muito importante, se for para quem é da área de direito, a ideia de expectativa. Tá? Pessoal, esse é o resumão, né? E aí, eu não sei, pessoal, são 10 para as 10. Querem parar às 10 horas, a gente volta, faz mais, sei lá, mais 40 minutos e termina? Ou querem seguir? Pode ser, professor. Por mim. Pronto, vamos lá. O Job pediu, o Raif também, então 10 minutos. No intervalo, assim. Intervalo e a gente volta em 10 minutos. Fechou? Ok.